Vamos falar de algumas mudanças na lei que beneficiam especialmente pessoas portadoras de necessidades especiais. Importante que você entenda, para que você, principalmente você que quer comprar imóveis. Os imóveis agora você tem uma acessibilidade maior para comprá-los quando você tem algum problema como esse. Existiam alguns benefícios já, mas essa regulamentação ela ainda não tinha sido feita. A partir da semana passada, dia 27 de janeiro, já houve mudanças efetivas. E o doutor Noviello está aqui para conversar com a gente sobre isso. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor, eu acho importante quando nós falamos sobre isso, até pela necessidade de entendermos que existem algumas diferenças que precisam ser destacadas, ainda mais no universo de mais de 40 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, de necessidade especial, né, doutor? Sim, essa pesquisa foi feita, é uma pesquisa que ela vai ser refeita esse ano, né? Em 2020 vai ser feito o censo novamente. Então, são dados de 2010, então esse número deve estar ainda maior. Com certeza, pelo menos uns 10 milhões a mais. Pelo menos assim, praticamente um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja ela motora, visual, auditiva. Então, assim, são pessoas que demoraram muito para serem vistas. Só que, aí, desde a virada do século, vem tendo uma evolução legislativa muito grande, né? E teve um grande marco, que foi essa lei de 2015, que foi a Lei Brasileira da Inclusão. E essa lei já estabelecia algumas coisas relativas aos imóveis, né? Só que faltava regulamentação. Então, precisou ser feito um decreto em 2018 para que as construtoras, né, os empreiteiros pudessem adaptar as necessidades dessas pessoas portadoras de deficiência. Então, ou seja, a princípio o que foi feito o que foi feito, aliás, é um arranjo para que esses lugares sejam acessíveis às pessoas. Sim. Isso se tornou obrigatório. As rampas, todas essas coisas que precisa ter para garantir o conforto. Sim, e também a acessibilidade. Né? Então, isso daí já vem tendo... Existe a lei da inclusão desde 2015, só que faltava uma regulamentação. Então, foi aprovada uma lei em 2018, que ela passou a vigorar agora no dia 27 de janeiro de 2020. Certo. Né, que a questão dos imóveis, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele já tem uma disposição desde 2011, né, que 3% das unidades teriam que ser adaptadas para pessoas deficientes. O que aconteceu? Mas isso era somente para esses imóveis de baixa renda. Tá. A lei ela veio regulamentar justamente os imóveis de médio e alto padrão, né, que as construtoras agora terão que destinar pelo menos 3% das unidades já adaptadas. Certo. Ou uma outra forma que eles estão fazendo, que ao meu entender é muito mais interessante, é que 100% das unidades do empreendimento imobiliário sejam adaptáveis às pessoas com necessidades especiais. Isso é muito importante porque hoje um financiamento imobiliário ele pode ser feito em até 35 anos. 35 anos, muita coisa pode acontecer. Então, a pessoa pode receber um amigo ou parente portador de necessidade especial, a pessoa, em razão do envelhecimento dela, pode se tornar uma pessoa com necessidade especial. Ou um acidente também, né, Noviello? Um acidente, né? Então, assim, as situações são inúmeras. Então, seria mais interessante que os imóveis eles já fossem adaptáveis. Por quê? O custo disso é muito menor, né? E é muito mais fácil. Por exemplo, antigamente faziam banheiros muito apertados. Se a pessoa se torna uma cadeirante, você precisa de uma área de manobra. Ainda mais esses apartamentos de hoje nem entra, né? Sim. Aliás, a lei ela é somente aplicável aos apartamentos com mais de 40 metros quadrados. Esses kitnets, estúdios, os lofts, eles não são obrigados a estarem adaptados para essa lei. Agora, quando nós falamos dessas mudanças, na verdade, deixa de ser algo só naquela parte da convivência, mas individual. Dentro do apartamento vai ter que ter, pela lei agora, essas adaptações. Ou seja, não precisa ser feito isso na hora se a pessoa não tem nenhum problema. Mas se precisar fazer, tem que ter toda essa... para ser adaptável. Tá. Essa é uma das garantias. Vamos botar na tela. Noviello trouxe para a gente uns slides. Vou pedir para colocar o segundo já, que é para você entender que, além disso, também tem alguns benefícios para você que vai fazer a tua compra, vai comprar um apartamento, também tem esses benefícios. Pode colocar na tela, por favor? Para já mostrando para você. Este é o segundo, que é o decreto que fala especificamente daquelas vantagens que as pessoas vão ter, né, Noviello? Sim, o decreto que regulamentou, né, o artigo 58 da Lei Brasileira da Inclusão, né, esse decreto, o 9451 de 2018. Que é o que nós já falamos nessa primeira. Que passou a vigorar agora no dia 27, né, que ele estabelece isso, né, que 3% das unidades já tem que estar adaptadas para as pessoas portadoras de necessidades especiais, ou 100% das unidades serem adaptáveis, que não precisariam de uma grande reforma para ficarem adaptadas. Tem também pode colocar na tela a próxima,
que são as isenções. Essas isenções, é que Loviero colocou também algumas coisas importantes no que diz respeito a IPTU, IPVA e tal. Mas essas isenções, elas também podem surgir, podem acontecer na hora de comprar o imóvel? Sim, uma pessoa portadora de necessidade especial que vai financiar o imóvel, além do banco ter uma linha de crédito especial para as pessoas portadoras de deficiência, toda operação financeira você é cobrado o IOF. Sei. Né? A pessoa que vai fazer o financiamento, tanto do imóvel como de um veículo, portadora de necessidade especial, ela não paga o IOF para fazer o financiamento. Entendi. Né? Agora, por exemplo, a pessoa, o que é uma necessidade especial? Por exemplo, a pessoa que tem um problema na coluna, que se movimenta e tal, mas é constatado que tem um problema na coluna. Como agora tem esse desconto para compra de carros, nesse caso. Isso também acontece na compra de imóveis? Então, existe uma escala, né, de qual é o nível da deficiência. Tá. Né? Então, assim, se a deficiência ela for, tem das mais leves às mais severas. Certo. Né? Então, assim, no caso do veículo, se não for uma deficiência muito severa, ela sequer pode guiar. Então, assim, seria uma deficiência leve ou média que permitiria a ela comprar um veículo com as isenções. E no caso dos descontos para os imóveis, também tem um nivelamento ou uma escala? Sim. Os imóveis que são adaptáveis, né, eles têm que ser adaptáveis, inclusive para as pessoas que tenham uma deficiência severa. Então, a adaptação, ela tem que abranger todos os graus de deficiência. Agora, no caso do desconto, também tem essa análise do perfil do comprador? Aí depende de cada instituição financeira, né? Geralmente, as instituições financeiras, elas não apuram muito isso, né? Então, por exemplo, você tem algumas linhas de crédito hoje para pessoas que têm amputamento, precisam de uma prótese, de uma órtese e tal, que o financiamento disso tem juros bem reduzidos, né? Então depende também analisar caso a caso. IPTU também tem a possibilidade de algum tipo de desconto, Noviero? Sim, as pessoas, depende do município. Alguns municípios já têm isso regulamentado, alguns municípios não têm isso regulamentado. Então, assim, São Paulo, por exemplo, a pessoa portadora de deficiência, ela já pode ter isenção do IPTU, inclusive. E onde não tem a regulamentação, eu posso entrar na justiça pedindo isso, Noviero? Sim, se a pessoa mora no município que ainda não tem isso regulamentado, ela pode pleitear isso judicialmente, mesmo. né? E aquilo que eu sempre falo nas minhas participações, lembre de quem você votou. Manda um e-mail lá para o seu vereador, para o seu deputado, para que acelere essa regulamentação no seu município. Agora, uma coisa também que chama atenção, agora, por conta até de um número maior de pessoas com algum tipo de necessidade especial, no que diz respeito a esses financiamentos, ele se adequa também à pessoa que aluga um imóvel. Por exemplo, eu vou alugar um imóvel, se eu não tenho essa acessibilidade, é melhor eu não alugar ou eu tenho que exigir que seja feita a reforma? Não, aí nesse caso, o imóvel já teria que estar adaptado para a pessoa com necessidade especial, né? Não entra na lei de locações esse tipo de adaptação. Ou seja, se você vê que não tem, não adianta querer brigar depois. Sim, você pode até negociar com o proprietário, de ter uma carência para fazer essas adaptações, esse tipo de coisa, né? Mas a lei não obriga isso, né? Uma coisa que é importante falar, os empreendimentos hoteleiros, aqueles hotéis maiores, grandes, 10% das unidades, ele tem que ter adaptação para portador de necessidade especial. Quando é um hotel muito pequeno, né, às vezes em praia tem muito isso, né, aquelas pousadinhas que tem 6, 8 apartamentos, pelo menos uma dessas unidades tem que estar adaptada para o PCD. E aí, se não tiver, você tem que avisar. Tem que chamar a o hotel polícia. não está cumprindo com a legislação. Mas daí eu chamo quem, Novielo? Aí no caso, quem tem essa atribuição de fazer essa fiscalização é o município. Então você tem que acionar a prefeitura, né, falando que aquele hotel não está cumprindo com a legislação. Só para a gente encerrar, na hora de comprar um imóvel que esteja adaptado ou não, mas eu tenho uma deficiência, uma necessidade especial, daí eu posso requerer um desconto ainda maior? Não. Nas parcelas, não? Aí depende, aí tem a vantagem de você ter o financiamento com taxas reduzidas para a pessoa portadora de necessidade. Isso vai de banco para banco, certo, né? Mas assim, em relação... Pagar à vista, não vou ter um desconto por isso, né, Noviero? Não, isso daí não caberia o desconto. Mas assim, o empreendimento tem que ter a unidade específica para a portadora. Então assim, no caso do Minha Casa Minha Vida, né, que é o programa de imóveis populares, 3% das unidades, obrigatoriamente a consultora já tem que fazer para portador de necessidade especial. E agora também os edifícios de alto médio padrão também tem que fazer. 3% tem que ser adaptado, já tem que ser entregue adaptado. Entendi. Já, perfeito. Ou 100% das unidades
terem já a possibilidade de se adaptar. Então, assim, é uma porta um pouco mais larga, a planta Banheiro do um pouco maior. um banheiro um pouco maior para ter a manobrabilidade, né? Lembrando que esses kitnets, estúdios que aqui em São Paulo proliferou, né? Hoje o que mais tem de lançamento imobiliário são esses kitnets e estúdios, eles não estão sujeitos a essa lei. Lembrando a você que é preciso que você busque os seus direitos. Então, existem benefícios, mas existem também deveres que nós temos que ter. Por exemplo, você tem que acionar a prefeitura. Mas o mais importante é estar atento na hora de comprar o imóvel. Porque se você não reclamar, se não tiver esses benefícios, não adianta deixar para reclamar depois da compra. Sim. Né, senão vai ter muito mais dor de cabeça. Essa que é a verdade. É importante saber que a legislação existe, né? As pessoas com necessidades especiais, elas têm que ter essas unidades adaptadas disponíveis para ela no momento do lançamento, tem que colocar que tem essa prerrogativa da pessoa com necessidade especial. Então, hoje o empreendimento, ele obrigatoriamente tem que ter isso. A gente tem que estar mais atento, né? Sim. Novielo, obrigada, viu? Sempre uma alegria quando você vem aqui. Deixa eu deixar os contatos do Novielo para você. Tem nas redes sociais, Novielo ADV, tá aí na tela. E tem também o site, que no site você tem mais informações, também os telefones para contatos, os endereços do escritório do Novielo, que é o novielo.adv.br, tá aí na tela para você.